lembra, todo mundo lembra. Eu acho que só quem não sabe esse cântico aqui vai ser Jonas e a esposa que não sabe, mas todo mundo sabe. Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, dom inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais adiante do que o sol, brilha em mim a luz da esperança, eleva a Deus a minha voz. Glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz de mim um servo teu. Glória a Deus, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu, oh, faz de mim um servo teu. Aleluia. Sim, meu Pai querido, que nós entendamos o que é Senhor, o que é ser servo do Senhor. A tua igreja, meu Senhor, a tua igreja, fundamento da verdade, agência deixada pelo Senhor para proclamar essa verdade. Só isso nos ajuda, meu Senhor, a entender que é só isso, proclamar a tua verdade para louvor da tua glória. Nos ajuda, Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chuvas de bênçãos teremos. Então, meus filhos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Muita chuva. Capítulo 4. Vamos ler dos versículos 20 ao 24. Efésios, capítulo 4, do 20 ao 24. Efésios é uma carta discipuladora, disciplinadora, como todas as cartas, muito bem explicada. A doutrina completa da salvação, como Romanos também, como Gálatas também, mas vamos ler essa parte de Efésios aqui, porque nós queremos falar sobre a verdade, que é exatamente a força que sustém a igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus Cristo. A verdade, que, como eu disse para vocês, alguém me mandou ainda agora, eu até mandei para o Jonas, eu não sei se ele já viu, Spurgeon, pastor batista, século XIX, acho que é XIX, dizendo que dentro de pouco tempo teremos que procurar com um microscópio para ver se enxergamos algum fragmento de evangelho nas pregações nas igrejas. Pois é, já faz tempo que nós estamos nesse tempo que o homem disse. Então, as cartas de Paulo são discipuladoras, disciplinadoras, para uns irmãos que ele mesmo pregou o evangelho da salvação para a conversão e agora continua pregando o evangelho da salvação para a santificação. É esse o papel de pastor.
mestre. Então está escrito assim, do 20 até o 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Aqui no 20, ele falou, no 21, que é segundo a verdade em Jesus. Aqui agora ele diz, criado segundo Deus, procedentes da verdade. E a gente quer falar sobre isso, sobre essa verdade. A verdade que sustém a igreja de Deus. Se não for, não é a igreja de Deus, é a igreja de homens. É a instituição sócio-religiosa comercial, que é o que nós vemos e temos em larga escala. Então, irmãos, hoje de manhã eu falei com vocês aqui, quem estava aqui, cada vez que nós participamos de um concílio, no nosso caso nós chamamos o primeiro concílio de presbitério, o nosso presbitério, que tem 4 igrejas, 5 igrejas, não é? Então nós temos uma reunião de pastores e presbíteros, os líderes dessas 5, 6 igrejas que nós temos. Então depois dessas reuniões, nós ficamos compartilhando, assistindo e até dando alguma opinião, se for o caso, alguma orientação. Eu sou um velho, acompanhando as discussões que continuam depois da reunião do presbitério, discussões acirradas sobre decisões, algo que foi decidido lá no presbitério, inclusive, decisões que não são cumpridas, gerando grande confusão durante muito tempo. Por que isso? Porque o que é certo para uns não é necessariamente certo para outros pastores. Embora tenha sido decidido lá, mas o cara que não concordou fica criando problema, mesmo depois de uma decisão já tomada. Aí gera uma grande confusão. E nós estamos falando de líderes da igreja, homens que deveriam ensinar as suas igrejas e dar o exemplo. Acontece que, como nós sabemos, vivemos num mundo amaldiçoado pelo próprio Deus lá em Adão. Adão, por tua causa a terra é maldita. Foi ele que entregou a terra ao domínio, digamos assim, de Satanás espiritual, e ele vai tirando os seus. É assim que está na Bíblia. O mundo inteiro jaz no maligno, nós sabemos disso, está escrito. Mergulhado no pragmatismo, as coisas que foram sendo criadas, já falei tanto para vocês dessas coisas aqui. Pragmatismo, socialismo, não sei o que mais, e tanto ismo. Pragmatismo. Segundo esse conceito do pragmatismo, nós vemos isso na igreja em larga escala, mas em larga escala. Se está dando certo, a igreja está crescendo, então está certo. Mas quem disse que está certo? A Bíblia diz que está certo? Não, ela diz que está errado. Mas está dando certo, pastor, está crescendo. O que é crescendo? Número de membros? Então, tudo que dá certo, na minha avaliação, então logicamente está certo. Não está? Não está. Ah, isso leva a outro ismo, o relativismo. Se dá certo para mim, então isso é verdade, pastor. Quando eu digo que o cara está errado, não, pode estar errado para o senhor, para mim não está. A minha igreja está dando certo. Relativismo. Se está dando certo para mim, então para mim está certo. Se para o senhor não está certo, isso é um problema seu lá na sua igreja. Relativismo. Então a verdade passa a ser relativizada, a verdade passa a ser relativizada, mutante. A verdade muda. Ou seja, o que era verdade há algum tempo, lá no tempo de Spurgeon, como nós vimos aqui, não é mais verdade hoje. Ou pode não ser mais verdade hoje. Uma irmã daqui da nossa igreja, eu falando sobre ela, sobre a criação de filhos. Ah, pastor, mas isso é desse tempo da Bíblia. Eu digo, irmã. Então a Bíblia não serve mais? Quer dizer que isso era no tempo da Bíblia, hoje não serve mais?
Viram, irmãos? Como irmãos da igreja que creem no criacionismo de Deus, vivem de acordo com o evolucionismo de Darwin. Até a verdade evolui. Não, mas não, pastor, mas não é isso. Percebem a gravidade do relativismo? Até a verdade de Deus evolui. Isso não serve mais não, pastor. Agora a conversa é outra. Agora Chico Anísio ensinou que jovem é outro papo. Então o que serve é isso. Jovem é outro papo. Não podemos ensinar os filhos como Deus ensinou lá no Adão, Caim, não sei quem. Não pode mais ser assim não. Ah, é? Então uma pessoa que se diz cristã, é evangélica, não confia na verdade absoluta e imutável de Deus. Ela vive no evolucionismo, inclusive da verdade. Olha, irmãos queridos, nós vemos isso na igreja. Não é mais a verdade de Deus que serve para orientar uma igreja. O que serve é o marketing, a administração de empresa. Entretenimento. O povo quer gostar de estar na igreja. Então é isso que o pastor vai oferecer. Irmãos, isso não é novidade não. Hoje o quê? Sempre foi assim. Falei na aula de sexta-feira aqui, nas últimas aulas, tenho mostrado para vocês isso. As pessoas pensam que no tempo de Jesus não tinha teatro. Tinha. Pensam que não tinha entretenimento, festa. Tinha. Tinha até mais do que hoje. Então, olha, note que essa carta de Paulo aqui foi escrita aos Efésios no primeiro século. Primeiro século, logo depois de Jesus e tudo. E nesse trecho específico que nós lemos, o apóstolo exorta os irmãos Efésios, no sentido de que uma vez salvos, não podem mais viver como viviam antes de ser salvos. A carta é discipuladora e disciplinadora. Os versículos anteriores ele diz assim: portanto eu vos digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vocês não podem mais viver assim. Vocês agora são crentes, têm que viver de acordo com o que eu li aqui, de acordo com a verdade em Cristo. Criados novos homens como Deus, na verdade. Olha, irmãos, aqui jaz o problema, aqui está sentado, posto o problema para as igrejas, inclusive para os pastores. Eu conheço essa verdade. Eu faço parte dessa verdade. Eu sou um eleito de Deus, a quem essa verdade é realmente revelada. Eu conheço apenas informações socio-religiosas, culturais, familiares. Isso é o bastante para mim. Eu conheço a verdade? Lembra de Pilatos? Ele perguntou para Jesus: o que é a verdade? Eu preguei aqui um dia desse sobre isso. O que é a verdade? Ficou sem resposta. Jesus não respondeu para ele. Por que Jesus não respondeu para Pilatos? Porque ele não era um eleito. Pilatos não fazia parte dessa verdade. Pilatos não fazia parte dos salvos, por isso Jesus nem respondeu para ele. Pilatos não era procedente dessa verdade que Paulo fala aqui no versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Pilatos não era um desses. Por isso que Jesus nem respondeu para ele. Olha, irmãos, somente a igreja de Cristo sabe que verdade é essa. Somente a igreja de Cristo, meus filhos, sabe que a verdade é um valor absoluto, ela não muda. Ela não entra no evolucionismo de Darwin. Ela é um valor absoluto, eterno, não pode ser relativizado. E é disso que nós estamos falando aqui, meus filhos. Essa verdade que sustém a igreja de Cristo. E vamos relembrar 4 fundamentos que identificam essa verdade para a gente saber que verdade é essa que Paulo pregou aos Efésios aqui, falando que é uma verdade segundo Cristo. Segundo é a verdade em Jesus, a verdade segundo Deus. O primeiro fundamento é o próprio Jesus Cristo.
Jesus é a manifestação absoluta da verdade. Vocês lembram disso, né? Ele é a própria verdade encarnada, personificada, como lemos em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Então o Verbo, que nesse mesmo João, lá no princípio, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pois é, esse Verbo se fez carne, que é Jesus, habitou entre nós. Quando ele diz no versículo 14, pois é, João 14,6, o próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vemos o nosso presidente Bolsonaro, já falei isso aqui algumas vezes, citando João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando isso de uma verdade sociológica, social, política, mas não é disso que Jesus falou. A verdade que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é Ele. Ele, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O presidente Bolsonaro está errado em aplicar isso? Está não, mas não foi disso que Jesus falou. Jesus não falou de liberdade social, sociológica. Ele estava falando de liberdade das trevas, liberdade da morte eterna, liberdade do inferno e, em especial, liberdade da ira de Deus contra o pecado e o pecador. Era disso que Jesus estava falando. O presidente Bolsonaro usa para a verdade social, sociológica e política, não está errado ele usar isso não, mas não foi isso que Jesus falou não. Jesus falou de coisas espirituais. Embora a situação social, sociológica e política que a gente vive, isso é fruto de uma situação espiritual degenerada. Então, irmãos, olha só. É por isso que quando Paulo ensina aos romanos ele diz no capítulo 3, versículo 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Ele está repetindo o mesmo ensinamento ministrado aqui aos Efésios, lá em capítulo 6, 14, em que ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos é enrolando-se. Aos romanos ele diz, revesti-vos do Senhor Jesus. Aos Efésios ele diz, cingi-vos com a verdade. Observe que o revestir-se lá dos romanos e o cingir-se aqui dos Efésios é a mesma coisa. A palavra, portanto, que serviu aos romanos, serviu aos Efésios e tem que servir para a igreja. Essa verdade é Cristo. Temos que nos revestir dessa verdade. Temos que nos cingir dessa verdade. Porque essa verdade é exatamente a força que sustém a igreja de Cristo. É a sua palavra, é a verdade. E o terceiro fundamento que nós vamos falar, que é a sua palavra, que é a verdade. O segundo fundamento foi que na ordem que Jesus nos deu, foi o Espírito Santo. Esse é o segundo fundamento da verdade, que é o próprio Deus também. Em João 14, 17, Jesus revela que o Espírito da verdade habita conosco e estará conosco. Ele disse, o Espírito da verdade habita convosco e estará em vós o tempo todo. Jesus também diz, lá em João 16, 13, que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, irmão, nós temos visto, há mais de um século, desde a criação da heresia, do pentecostalismo, revelações do Espírito Santo para as pessoas totalmente fora da Bíblia. Isso é claro que quem está nessas pessoas é o Espírito do Anticristo, como nós vimos na pregação do domingo passado. Não existe isso. Não existe isso. O Espírito da verdade, que Jesus disse, ele estará em vós e ele vos conduzirá à verdade. Então esse Espírito não vai nos conduzir de maneira nenhuma a uma outra verdade, senão aquela que está na sua palavra, que será o terceiro elemento que nós vamos mostrar aqui. Terceiro fundamento. Então, o segundo fundamento é o Espírito da verdade. Ele estará em vós. Ele vos conduzirá à verdade. Então, nós vemos nas igrejas e na televisão o tempo todo pessoas falando de revelações que eles receberam do Espírito Santo, que não está na palavra de Deus. Então, meus filhos, não existe isso. Revelações em flagrante desacordo com a palavra de Deus, não existe isso. Ou então esse Espírito não é Espírito da verdade. Ele disse uma coisa na palavra, agora ele está dizendo outra para as pessoas.
como nós vemos as profecias mentirosas que não se cumprem, nós vemos isso largamente nesse povo que recebe essas revelações. Profecias que não se cumprem. Interessante que o pessoal, como está sendo enganado, continua acreditando nesses profetas. Então, irmãos, o segundo fundamento é o Espírito da verdade. Esse Espírito habita em nós e estará conosco, o Senhor Jesus disse. Ele nos conduzirá a toda a verdade, Ele nos guiará à verdade. Presta atenção, irmão, pregamos há poucos dias atrás o que está escrito em 1 Pedro 1, 20 e 21. As Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. Ele diz lá, e esses homens que escreveram, inclusive, eles viram se estava de acordo com a profecia. Eu já disse para você, não existe profecia que não esteja com base na história, inclusive da igreja do povo de Deus. Não existe. Toda a profecia, inclusive Jesus, que foi fruto de profecia, está na palavra já. Não existe profecia fora da palavra. Se existir, é falsa. Por quê? Porque quem inspirou a palavra? O Espírito Santo. Então pronto, toda profecia que for o Espírito Santo que tiver, pregação do domingo passado, examinar os Espíritos, julgar os Espíritos, ver se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Está lá, 1 João, nós lemos capítulo 4, versículo 1, foi a última pregação aqui. Então nós temos que verificar isso, o Espírito de Deus jamais dará uma revelação que seja contrária ao que Ele mesmo revelou na sua palavra. Não faz sentido um negócio desse. O Espírito Santo, como o Senhor Jesus afirma, é o Espírito da verdade que estará em nós e nos guiará a toda a verdade, porque esta é a força que sustém a igreja de Deus. A igreja do Deus vivo, como Paulo vive. Então não pode haver mentira. Tem que ser a verdade. E a verdade está na palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E esse é o terceiro fundamento que nós temos aqui. A palavra de Deus. Na oração sacerdotal eu lembro sempre para os irmãos isso aqui. João 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vivo dizendo isso. A palavra de Deus é infalível. E é ela que nos santifica, como Jesus pediu, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela que nos capacita e nos aprova como sustentáculo, como coluna e baluarte, como Paulo fala aqui a Timóteo, coluna e baluarte da verdade. Ela que nos capacita, Paulo diz a Timóteo, olha meu filho, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que domina bem a palavra da verdade. Isso está escrito em 2 Timóteo 2,15. Então é a palavra que nos capacita, inclusive, a pregar. Não é o Espírito que me mandou pregar. Que mandou pregar o quê? Se Ele mandou você pregar, Ele mandou antes você estudar e se preparar para pregar o Evangelho, a verdade, para não ensinar mentira. Então, irmãos, presta atenção. Ela que nos santifica, como Jesus pediu ao Pai. Ela que nos capacita a pregar, como Paulo está ensinando aqui a Timóteo. Ela que evita que pequemos, como o salmista diz nesse Salmo 119 aqui, versículo 11. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É isso que se chama meditação. Então eu guardo no meu coração a palavra, eu estou meditando nela, eu estou sabendo o que é que diz a tua palavra o tempo todo. Na hora de pecar, opa, a palavra de Deus diz isso. Eu não posso fazer isso. Ou então, eu tenho que fazer isso. É assim que a palavra de Deus diz. É isso, irmãos, é essa palavra. É o terceiro fundamento que nós temos da verdade. É a palavra, é a verdade. É por isso, por ser a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, que é o segundo fundamento que nós vimos. O primeiro é o Senhor Jesus, eu sou a verdade. O segundo, ele diz, o Espírito da verdade estará em vós e levará vocês a toda a verdade. Esse Espírito inspirou a palavra de Deus e agora ele nos ensina, nos mostra essa verdade. Que verdade? A verdade da palavra, que ele mesmo inspirou. Por quê? Porque essa palavra é o terceiro fundamento que nós dissemos aqui, da verdade, que sustém a igreja de Deus. Senão essa igreja vai desviar como tem se desviado ao longo de toda a história de Israel, porque se desviava da lei de Moisés.
Como a igreja se desvia o tempo todo da palavra de Deus por causa de pregações enganosas de um povo que é enganado e quer ser enganado. Então Deus manda o engano. Está na Bíblia isso, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O engano vem de Deus. Você não quer ser enganado? Então lá vai. A palavra está aí. A palavra está aí. Então, meus filhos, o quarto fundamento, já vimos o primeiro fundamento, não é? Senhor Jesus. Segundo fundamento, o Espírito da verdade, Jesus, eu sou a verdade. Segundo fundamento, o Espírito da verdade estará em vós. Terceiro fundamento, a palavra de Deus que é a verdade, foi Ele mesmo que inspirou. E o quarto e último fundamento é a própria igreja. Então nós estamos vendo aqui fundamentos que sustêm a igreja de Cristo. O quarto fundamento é a própria igreja. Irmãos, prestem atenção para esse fundamento. Esse fundamento é tremendo. E tremendo é aquilo que faz tremer, que causa temor. E ninguém mais do que Deus é tão tremendo. Não há nada que seja mais tremendo, que cause temor, que faça tremer. Não há ninguém mais do que Deus. Ninguém. É o que Paulo sentia quando foi pregar aos Coríntios e disse: porque foi com temor, com tremor e grande temor que eu estive aí entre vós. Segundo 1 Coríntios 2:3. Irmãos, preste atenção. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é o quarto fundamento, porque a igreja é o próprio Cristo, é o seu corpo. Cristo é o cabeça. Como está bem explicado em Colossenses, que é a carta gêmea dessa de Efésios aqui. Efésios fala da igreja como corpo de Cristo, Colossenses fala de Cristo como cabeça da igreja. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo escreve, já preguei sobre esse texto aqui: se eu tardar, fique cientes fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Alguns domingos atrás eu preguei nesse texto aqui. Irmãos, é muita honra, meus irmãos, para nós, miseráveis pecadores resgatados. É muita honra nós sermos elevados a tamanho grau de importância, coluna e baluarte. O que é coluna? Todo mundo sabe o que é uma coluna de um templo, da igreja de Macedo, tem aquelas colunas bonitas na frente. Pois é, as colunas do templo que Sansão derrubou e caiu o templo em cima de todo mundo. Coluna, sustentáculo. Baluarte é a mesma coisa. Nós somos, por Deus, colocados como coluna e baluarte da verdade. Quem é a verdade? Já vimos. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a sua palavra. Agora, a igreja. Ele não disse: eu sou a luz do mundo. Aí disse para os seus discípulos: agora são vocês que são a luz do mundo. Eu estou indo embora. Vocês vão ficar aqui. Pois é, vocês agora são a luz do mundo. Irmãos, isso é muita honra. É muita honra, prestem atenção. E a igreja é tratada como uma empresa, como um clube sócio-religioso para entretenimento de pessoas. Essas pessoas não têm a menor noção de quem é Deus, não têm a menor noção de quem é Satanás, não têm a menor noção do poder destruidor do pecado. Logo, não têm a menor noção do que é redenção em Cristo Jesus. Eles conhecem essa história todinha. Todo religioso conhece. Eu quero é ver quem é no Ocidente que não conhece essa história. Aliás, no mundo inteiro. Não tem ninguém que não conheça essa história mais não. Mas no Ocidente principalmente. No nosso país, Brasil, um país católico principalmente. Todo mundo sabe essa história. Então, meus filhos, olhem só. É muita honra para nós que somos a igreja de Cristo. E essa honra, eu repito, deve nos causar temor, tremor, como Paulo sentiu lá quando foi pregar aos Coríntios. Por quê? Porque Paulo sabia que juntamente com essa honraria,
vinha a correspondente responsabilidade. Como está escrito em Lucas 12:48, aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Palavra do Senhor. Tiago 3:1, eu vivo dizendo aqui, Tiago, irmão de Jesus, capítulo 3, versículo 1, ele escrevendo lá aos irmãos, ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Quem se mete a mestre, preste atenção, o seu juízo vai ser muito maior. Você vai estar ensinando pessoas a ir para o céu ou para o inferno. Primeira vez que a gente veio para cá, para a congregação, quando eu preparei as coisas no início, que eu cheguei aqui, tinha uma congregação já, aqui no púlpito eu coloquei um versículo de Isaías, capítulo 4, versículo 8, não estou lembrado agora direito, mas a minha glória não a darei a outrem. Então, o animal que chegasse aqui para pregar e ler aquele versículo, ele tinha que prestar muita atenção. Ele tinha que prestar muita atenção se ele vinha para cá para querer aparecer para a plateia. A minha glória não a darei a outrem. A glória é de Deus, meu amigo. Não se meta a querer ser artista aqui no púlpito. Então, meus filhos, prestem atenção. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber muito maior juízo. Queridos, isso é tremendo. O que é tremendo? Aquilo que causa temor, que faz tremer. Então eu convido vocês a refletirem, como membro dessa igreja, como membro do corpo de Cristo, que nós sabemos disso porque já explicamos tanto aqui. Eu estou sendo de fato um fundamento da verdade, eu estou sendo coluna e baluarte, sustentáculo da verdade para as pessoas com as quais eu convivo. Na família, na vizinhança, que é o que vem logo depois da família, digamos assim. No trabalho, meninos, no colégio, jovens, na universidade, moços, no namoro. Eu sou visto como sustentáculo da verdade, como coluna e baluarte da verdade. Quem é a verdade? Senhor Jesus, Espírito Santo, a palavra de Deus e a igreja. Eu sou a igreja. Isso. A pessoa vê em mim a verdade de Deus. Olha, meus filhos, será que eu sou um fundamento da verdade? Será que eu sequer tenho a percepção da gravidade disso? Ou eu apenas faço parte de uma igreja Vida Mansa? Eu já li um livro, Igreja Vida Mansa. Essa é a igreja que nós temos hoje. Geral. Igreja Vida Mansa, eu vou lá só no domingo, que nem eu, todo mundo vai para qualquer igreja. Eu vivo dizendo isso aqui. Todo mundo vai para alguma igreja, nos seus ateus, todo mundo vai para alguma igreja, ainda que seja uma igreja satânica, não interessa. Todo mundo vai para a sua igreja. O ser humano é um ser religioso. A não ser os ateus que negam. Inclusive, só o fato deles negarem já é uma prova de que existe. Senão eles iam negar para quê? Então, a própria negação deles já é uma afirmação de que existe. Senão eles iam negar para quê? Vou negar o que não existe, eu sou um leso. Não é como se diz aqui na Paraíba. Então, irmãos, todo mundo é religioso. Nesse sentido, religião nenhuma tem diferença nenhuma da outra. Mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é a verdade. Jesus é a verdade, o cristianismo vem de Cristo. Ele é a verdade. E deixou o Espírito da verdade aos seus eleitos, para que esse Espírito da verdade os conduzisse na formação da igreja, que é a verdade, o corpo de Cristo.
É isso que nós temos que aprender. E não está brigando em reunião de presbitério, não sei o quê, por causa de poder, diretoria não sei de quê, poder não sei de quê, rádio não sei de quê, hora na televisão. Tenha paciência. É isso que a gente vê o tempo todo. Eu nunca vi numa reunião de concílios da igreja, da minha igreja, eu tenho 76 anos. É isso mesmo? Aliás, 67, né? 60, pronto, é uma desgraça. 67 anos. Nunca vi num concílio desse discutir sobre santidade da igreja. As discussões todas são sobre poder, briga por poder, por alguma coisa. Dinheiro, prédio, rádio, sei lá. Sempre eu tenho 67 anos. Nunca vi discussão nesses concílios sobre santidade, sobre ensinamento que a gente deve dar para o povo. Nunca vi. E quando uma igreja se desfaz por qualquer motivo, a briga é pelo patrimônio e não pelos irmãos dessa igreja. Eu já disse para vocês isso aqui outras vezes, essa é a realidade. Isso está no estatuto da nossa igreja. É assim. Então ele tem que prestar atenção. Qual é a verdade? O que é a verdade? Lembra que Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? A igreja sabe que verdade é essa? A igreja sabe que verdade é essa? Ou é só entretenimento? Vem para cá só porque eu fui criado na igreja, numa reunião evangélica, e eu venho para a igreja todo domingo. Sim, mas você sabe o que quer dizer isso? Meus filhos, será que eu tenho a percepção de que enquanto igreja, eu sou parte desse fundamento da verdade, eu sou coluna e baluarte da verdade, e essa verdade é Jesus, essa verdade é o Espírito Santo que habita em mim, essa verdade é a palavra de Deus que Ele inspirou, e eu estudo com a revelação, com o ensino de um pastor, com a iluminação do Espírito Santo, eu sei disso, porque eu tenho que demonstrar isso com a minha vida, no dia a dia. Eu venho para a igreja só para aprender, para me edificar, para edificar o irmão, ser edificado pelo irmão, no ensino, na oração, no cântico, é só isso, para botar isso em prática no meu dia a dia, onde? Na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, no meu emprego, na universidade, no colégio, no meu namoro, onde for. Eu sou coluna e baluarte da verdade. Eu sou um sustentáculo da verdade. Ou não? É isso que a igreja, é isso que o pastor tem que ensinar para a sua igreja, é isso que Paulo está ensinando para esses homens aqui em Éfeso. É isso que ele ensinou em todas as cartas. Por que não se luta por esse ensino na igreja? Porque isso não enche a igreja. Faz a esvaziar. Qualquer igreja que eu chegar, qualquer uma que eu chegar, 700 membros, 1000 membros, dentro de 6 meses com o meu ensino, ela vai ter 40 pessoas. 50 pessoas. Porque as pessoas não querem saber a verdade. Eles querem entretenimento. Então, meus filhos, será que eu tenho percepção dessa responsabilidade que acompanha a honraria de ser colocado por Deus como sustentáculo da sua verdade enquanto igreja, corpo de Cristo, igreja de Deus vivo, como ele diz aqui? Como ele diz aqui, olhe, e vos revistais do novo homem segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Da verdade segundo Jesus. Da verdade que o Espírito que eu estou colocando em vocês vai conduzir vocês a essa verdade. Eu tenho noção disso. Enquanto membro de igreja, eu tenho noção disso. Quem é, irmão, dentro de igreja que tem noção dessas coisas? A minha responsabilidade como sustentáculo da verdade, sustentáculo que sustém a igreja do Deus vivo, eu faço parte desse negócio. Já pensou na responsabilidade? Então, irmãos, finalizando, relembramos o que nós começamos falando. Vivemos dias
não é nenhuma novidade, mas é assim que foi, as coisas vão mudando. Vivemos dias em que a verdade está sendo relativizada pelo pragmatismo, pelo relativismo e tantos ismos. Por quê? Porque o mundo não conhece a verdade. Cada um tem a sua verdade, e o que é verdade para um não é verdade para outro, e assim vai. As opiniões pessoais, subjetivas do sujeito passam a valer mais do que, dentro da igreja, pastores, passam a valer mais do que a palavra objetiva de Deus, como está escrito aqui. Ah, pastor, isso aí não dá para criar filho mais desse jeito, não. Eu digo, é mesmo, irmã. Então, irmãos, que a gente possa lembrar disso, irmãos. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo não conhece a verdade. E Deus nos colocou como igreja, coluna e baluarte da verdade, exatamente para dar a conhecer essa verdade ao mundo. Por quê? Porque Deus vai tirar os seus eleitos do mundo. Os seus eleitos ouvirão essa verdade. Quem é que vai falar essa verdade? A igreja. Não há outra agência colocada por Deus no mundo para falar essa verdade, a verdade da salvação. O pobre do nosso presidente falando da verdade que vos salva, vos libertará, ele está falando da liberdade sociológica, política, ladruagem, que resolve mesmo. Mas não é disso que Jesus falou. Então essa verdade, irmãos, nós sabemos disso. Será que eu tenho percepção, irmãos? No mundo que jaz no maligno, cada um tem a sua verdade, repito. As verdades pessoais têm mais ênfase e mais força do que a verdade de Deus. Pois é. Hoje de manhã eu falei isso para vocês. A gente prega, diz aqui de vez em quando, Deus não precisa de nós. É verdade. Mas se a gente for pensar com outro olhar, digamos assim, ele precisa sim. Porque no seu plano eterno ele resolveu nos colocar para pregar a sua verdade. Então ele precisa de nós sim. Ele resolveu precisar de nós. Ele não nos colocou para pregar a sua verdade, então ele precisa de nós sim. Não é que ele dependa de nós, é que ele precisa de nós. Ele nos colocou como fundamento da verdade, coluna baluarte da verdade, a igreja de Cristo, a igreja de Deus vivo, segundo Deus nos criou na verdade. Pois é, nós temos que proclamar isso. Como é que o mundo vai saber essa verdade se não vê a igreja? Então repare, a verdade de Deus, nós não somos desse mundo. Pois é por isso mesmo que nós, que não somos desse mundo, que já no maligno, ainda estamos nesse mundo, mas não somos, temos que proclamar a verdade de Deus. Ele nos colocou como igreja para isso. A única agência credenciada por Deus a proclamar a verdade. Só que para proclamar, eu tenho que saber. Eu vivo repetindo essa sequência lógica aqui. E para saber, eu tenho que estudar. Eu tenho que ser ensinado por um pastor, conforme a Bíblia diz que Deus constituiu uns para pastores mestres, para ensinar, para que o povo não se deixe levar por todo vento de doutrina, feito criança que se engana com pirulito. Não está escrito isso? Não está escrito isso? Então por que é que eu não quero estudar? Eu não faço questão nenhuma de aprender. Eu não quero ficar escutando essa ladainha repetitiva do pastor Juarez aqui. Essa ladainha repetitiva vai ser assim até o fim da terra Jesus voltar, porque essa ladainha está aqui, ó, é a Bíblia. Não tem outra não. A outra é exatamente o entretenimento das igrejas 99,99% mundanizadas, pragmatizadas. Está dando certo, a guerra está cheia, então está certo. Se está dando certo, então está certo. Mas, meu irmão, a Bíblia diz, não, pastor, se não está, se para o senhor não está certo, para mim não está. Fique lá com a sua igreja, com 15 pessoas, 20 pessoas, que eu fico com a minha, com 1000. Lá está dando certo na minha igreja. Vá fundo, meu irmão. Vá adiante. Então, meus filhos, prestem atenção. O mundo não conhece a verdade. Como é que ele vai conhecer? Se alguém falar a verdade. Quem é esse alguém? A igreja. Que Deus colocou. A verdade de Deus. Só que eu, para proclamar essa verdade, repito, eu tenho que saber. Para saber, eu tenho que estudar. Para estudar como pastor, para aprender. Então, por que a igreja não quer aprender?
Eu conheço pastor aqui em João Pessoa, conheci pastor aqui em João Pessoa, que chegou com uma igreja grande, começou a ensinar a palavra de Deus, a igreja acabou. O pobre pastor teve que ir embora, porque não tinha mais irmão na igreja para pagar o salário dele. Eu vi isso aqui em João Pessoa. Já disse para vocês várias vezes, o único pastor que eu conheci aqui, desde 1991, quando eu cheguei aqui, o único pastor que eu vi ensinar a palavra de Deus com integridade. Laírton Lira Cruz Júnior é o nome do sujeito. Pregou o evangelho, a igreja se acabou. Ele teve que ir embora porque não podia pagar o evangelho. Pagar ele. Ele foi para outra igreja grande, porque era um mestre. A igreja acabou também do mesmo jeito. Tiveram que botá-lo para fora, porque não serve essa palavra. Eu vi isso aqui em João Pessoa. O homem entrou em depressão. História conhecida com Spurgeon. História conhecida com os profetas do Velho Testamento. Jeremias, Ezequiel, Sofonias, histórias conhecidas. Tem Ibope, é o falso profeta. A palavra de Deus não dá Ibope. A palavra de Deus é a verdade. E pecador não quer saber da verdade. Nem pode querer, como Paulo diz lá em Romanos. Nem pode querer. Só quem vai querer são os eleitos. Eu vejo pastores dizendo, o povo está sedento da palavra de Deus, mas de onde esse animal tirou isso? Isso é o contrário do que a Bíblia diz. O povo está sedento da palavra de Deus. Digo, mas de onde esse homem tirou isso? É o contrário do que a Bíblia mostra. Onde já se viu pecador sedento de palavra de Deus, coisa nenhuma? Pecador que é São João, no maior forró do mundo, lá em Campina Grande. Isso é conversa? Então, meus filhos, por que a igreja não quer ouvir, não quer aprender a palavra de Deus? Porque é tudo crente falso, na grande maioria. Por quê? Foram convertidos por uma pregação falsa de um pastor falso. Isso é a grande maioria de qualquer igreja. Eu não tenho medo de dizer isso, eu vivo dizendo aqui. Não tenho medo de dizer isso. Então, meus irmãos, nós precisamos saber disso. Nós somos a igreja do Deus vivo, fundados na verdade. A única agência credenciada por Deus para proclamar essa verdade. E para proclamá-la, precisamos conhecer e viver essa verdade. Observando esses 4 fundamentos bíblicos que lembramos aqui. Cingindo-nos, ou revestindo-nos com a verdade, como Paulo explica lá aos Romanos. Deixando-nos aos Romanos e aos Coríntios e aos Efésios, aliás, todas as cartas ele diz isso. Deixando-nos guiar pelo Espírito da verdade. Romanos 8,16, ele diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que ele testifica? É botando uma placa na minha testa, alguma coisa? Não, é com a minha obediência. É com o meu conhecimento da revelação do Espírito da verdade que está em mim, que Jesus disse. É com o entendimento da palavra da verdade que ele deixou para nós. É assim que ele testifica. Deixando-nos guiar pelo Espírito da verdade. Santificando-nos pela palavra da verdade, como Jesus diz, Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. É assim. E por fim, edificando-nos mutuamente, exatamente com essa vida de crentes, como Pedro explica, pedras que se edificam, pedras vivas que se edificam, ovelhas de Cristo todas juntas, exatamente a fim de que nós possamos testemunhar no nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. Igreja não é simplesmente se reunir aqui de domingo, para aprender cada vez mais da verdade, conhecer cada vez mais a verdade, o Senhor Jesus, a verdade inspirada pelo Espírito Santo e iluminada pelo Espírito Santo no estudo da sua palavra, que é a verdade, nos edificando mutuamente enquanto igreja, sustentáculo da verdade, para pôr isso em prática no dia a dia. Eu não vivo com vocês, eu não vivo junto com vocês, aqui ninguém vive junto, a não ser as famílias, cada qual na sua família. Então eu vou testificar quem eu sou, que Cristo é esse, que eu me digo cristão, que é uma palavra derivada de Cristo. É isso. E não fazer parte de uma igreja gigante, todo mundo na cidade conhece, a igreja tal, a igreja pastor tal, eu vou para lá, a igreja pastor, olha lá é uma beleza o culto. Que culto? Tu chega lá é uma festa.
Como é que esse povo vive? Santificando-nos na palavra, edificando-nos mutuamente como igreja de Cristo, exatamente a fim de que possamos testemunhar a verdade. O que é testemunhar? Ser testemunha. O que é testemunha? Todo mundo sabe, testemunha é alguém que fala de alguma coisa que ele viu, ou que ele ouviu, ou que ele leu, ou que ele tomou conhecimento. Ele vai falar, não, eu vi isso aqui, eu li em tal lugar, não, eu vi. Então... É isso que é testemunha. Como é que eu vou testemunhar de Cristo sem conhecê-lo? Como é que eu vou falar uma verdade que eu não conheço? Precisamos testemunhar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos parte dessa força que sustém a igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo. Nós precisamos entender essas coisas. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem de Deus para a sua igreja. Paulo mandou aos Efésios, mas a gente repete para a igreja aqui. E que cada membro, cada irmão, como membro da igreja de Deus, como membro da igreja de Cristo, segundo é a verdade em Cristo, possa responder afirmativamente: sim, sim, a verdade é a principal marca da minha vida, é a verdade. A verdade é a força que me une com os meus irmãos, como o corpo de Cristo, na igreja onde eu estiver, não interessa. Estou aqui defendendo bandeira, nem placa de igreja. Onde eu estiver, a igreja de Cristo, são meus irmãos, a gente está lá se edificando no estudo da palavra. É essa verdade, inclusive, que nos mantém, que nos sustém como igreja, corpo de Cristo, igreja do Deus vivo, exatamente para louvor da sua glória. Amém.